Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Ele fala 11 idiomas aí, né? Mora na Polônia, um brasileiro que mora na Polônia. E, cara, vai contar um pouco da história dele aí, de como é que funciona, como é que ele chegou a morar nesse país aí, que não é um destino muito comum para os brasileiros, né, Viseu? Sim, eu vi um número recentemente, eu não sei se está correto, mas acho que são 1.000 brasileiros, 1.100. Não tem muito brasileiro aqui, e por muitas razões. 1.100? 1.100 você encontra dentro do supermercado aqui, pô, da Irlanda. Sim, eu não duvido. É. Então é muito pouquinho mesmo, né? Normalmente as pessoas que vão para aí, o quê? São casados, né? Com poloneses, ou o quê? Trabalham. Eu venho para estudar, eu acho que também é um caso, vem para fazer mestrado, então com frequência eu encontro alguém que veio para fazer mestrado, às vezes ficou por aqui, e às vezes ficou porque encontrou um namorado, namorada, daqui e acabou ficando. Mas é mais difícil de encontrar. Eu nunca encontrei um caso num brasileiro que falou: "Ah, vou vender minhas coisas, vou embora, vou para a Polônia". Nunca fiz isso e há É. muitas razões para isso, né, mas Vai ver apaixonado pelo idioma polonês, né? Que deve ser um idioma muito, muito fácil, muito. É. não é conhecido por ser um idioma fácil, né, e assusta um pouco. Eu acho até que assusta mais do que é difícil, mas, e a cultura também é muito diferente, então choques culturais não vão faltar. Eu até falo que sempre que quando eu me mudei, eu achei que eu estava em outro planeta. Sim. E uma coisa também que foi muito importante na minha vida na adolescência foi o fato que um dos meus melhores amigos, ele mudou para a Áustria quando a gente tinha uns 12 anos, Hum. e com a mãe dele, e ele me convidava sempre, né, para ir para lá. E então, quando eu terminei a escola, eu falei: "Eu quero ir pra Áustria e vou começar a aprender meu primeiro idioma estrangeiro, alemão". E aí eu comecei a aprender alemão sozinho na época. Mas é morando lá na Áustria. Não, ainda no Brasil. Quando eu Ah, terminei ainda a no escola, Brasil. eu falei: "Eu quero ir, não sei quando eu vou, mas eu quero começar a aprender alemão". Entendi. Então você já queria chegar falando. É, eu queria chegar sabendo alguma coisa, e eu comprei, meu pai me deu um livro, que é uma marca muito boa de livros que chama Asimil, que você tem o curso deles. Eu não conhecia na época, não sabia que era bom, mas foi muito útil. E ali eu vi que em 6 meses ou em poucos meses eu vi que eu tinha aprendido muito mais do que eu tinha aprendido em inglês por muitos anos com o método tradicional na escola. E Hum. aí foi ali que eu falei: o problema não era eu que não tinha talento, era o método que não funcionava". E ali foi que tudo começou para mim. Pô, mas aprender num livro o quê? Tinha um CD que Tinha acompanhava sido esse livro? Sim, É, eram porque tem lições de pronúncia, diálogo, né. tem tudo, né? Sim, eram lições de diálogos e cada diálogo ele era explicado, tinha, algumas explicações gramaticais, mas eram diálogos entre 2 pessoas, então você via como as pessoas se comunicavam sobre um certo assunto em cada uma das lições, você ouvia, depois você tinha a tradução, tinha escrito em alemão, e eu gostei muito do método na época, porque me fez perceber que, era uma questão de método, não era uma questão que as pessoas sempre falam: "Ah, você tem talento para idiomas". Eu acho que eu não tenho talento para idiomas, porque até aos 17 anos eu falava um idioma só. É. Não, mas assim, tem gente que tem a facilidade de ser autodidata também. E tem pessoas Uhum. que precisam de alguém para estar lá meio que te guiando, né? Mas eu acho, assim, principalmente esse seu primeiro idioma foi o quê? Foi a vontade. Eu acho que isso contou muito mais do que qualquer método, do que qualquer coisa, porque era um objetivo que você tinha de, pô, quero ir para a Áustria e eu quero ir falando alemão. E assim, essa vontade, né, e esse objetivo, né? Com certeza. Quando eu acho até que mais do que o método, a consistência, o hábito, ele faz mais diferença do que o método, porque mesmo que você tenha um método meia boca, se você tiver a consistência de estudar todos os dias e fazer daquilo sua rotina, você vai acabar aprendendo. Cedo ou tarde, com método bom ou ruim, o hábito ele vai fazer a diferença, né, na sua aprendizagem. E aqui É. era aquilo que eu tinha feito, eu estudava todos os dias, né. E aí como é que foi aí, então? Você aprendeu, né, o básico ou intermediário, avançado, não sei, e aí chegou na Áustria, foi isso?
Primeiro eu fui para a Alemanha, porque como eu tinha passado uma faculdade pública, meus pais tinham guardado um dinheiro caso eu fosse fazer uma faculdade particular, e eles ofereceram para mim aquele dinheiro para fazer um intercâmbio. Falaram: "Você quer aprender alemão? A gente Ah, paga, sim. por exemplo, 2 meses, 1 mês e meio para você na Alemanha, você vai para a Alemanha, faz um curso". E foi quando eu fui para a Alemanha pela primeira vez, e aí eu visitei meu amigo na Áustria, porque eu não estava tão longe, e foi Hum. quando eu cheguei lá, mas mesmo assim, meu nível ainda era bem básico, devia ter um nível, a gente separa na Europa, né, por A, B, C, A1, A2, B1, B2, então eu devia ter um nível A2 na época ainda, conseguia me comunicar bem mal, bem simples, mas até porque eu não conhecia tudo que eu conheço hoje sobre aprendizagem de idiomas na época, né. Mas aí quando você chegou lá, deu uma melhorada? Então, né? Deu, com certeza deu, Ah, mas eu tinha o problema que eu não falava inglês, né. Então eu vi que ali que não dava para viver com alemão só, na vida não dava para ser só com alemão, então eu precisava aprender o inglês, aí comecei a aprender os 2 ao mesmo tempo. Só que aí você ah. encontrava muitas pessoas que não falavam alemão, então eu comecei a usar mais o inglês, e eu comecei a aprender os 2 ao mesmo tempo. Essa é a desvantagem, né? Porque quando você fala inglês e aí você quer aprender alemão e, pô, tem muita gente ali que não vai ter paciência de esperar você entender o alemão, aí já manda o inglês, né? Sim, com certeza. Isso acho que acontece geralmente em cidade grande, que as pessoas não têm muito tempo, né. A Hum, pessoa ouve, vê que você comete um erro, tem sotaque, tá fazendo esforço, pensando muito, muda para o inglês. Que é o meu é. caso na Polônia até hoje, assim, mas aí não é por causa do sotaque, tipo, eles olham para mim e falam em inglês, e aí é confortável, a vida com o inglês é confortável no quase no mundo inteiro, né, ou pelo menos no ocidente. Aqui eu acho que você se vira bem, né? Assim, se você só vai precisar aprender um idioma, aprenda inglês, que você vai se virar bem em qualquer lugar do mundo. Com certeza. Então eu ia falar, eu esqueci, acho que 95% da internet é em inglês. Então, 95? acho que é 95, é mais de 90. É. Então é um número muito grande, isso E você está aprendendo uma cultura diferente, né? Quando você se abre para aprender um idioma, você está absorvendo a cultura daquele lugar. Tipo, se você não admira um certo país ou um certo povo, é difícil que você aprenda o idioma daquele lugar, não é? com certeza. Eu até falo do francês, né, que é um idioma que eu aprendo há 8 anos, e por quase, não sei, 7 anos, por exemplo, eu não falava francês direito, e Hum. eu tenho uma piada que eu tenho no meu stand-up, que quando eu comecei a trabalhar em francês com os clientes franceses, foi quando eu finalmente encontrei a motivação para esquecer o idioma. Porque ali não, mas obviamente era uma piada, mas era porque Ah, eu nunca tive essa conexão com a França, antes de trabalhar com eles. Então, sem ter esse interesse pela cultura antes, era eu aprendia pelo hábito, pela rotina, pela disciplina, mas faltava esse elemento, como você falou, né, o interesse na cultura. Hoje eu tenho muito mais interesse, né, no nos países francófonos. então, mas aí beleza, você aprendeu alemão e foi aprendendo inglês junto. Uhum. E aí, como é que foi essa evolução aí? Você continuou na Alemanha por um tempo, continuou na Áustria, como é que foi aí? Eu fiquei por lá por 2 meses e depois eu voltei, tinha faculdade. E o que aconteceu foi, na faculdade já falava um pouquinho de inglês, um pouco de alemão, então quando eu encontrava um intercambista, por exemplo, eu tinha a oportunidade de usar um pouco daquilo. Só que ainda faltava, eu sentia que faltava um pouco. E eu fui tentando durante 1 ano, fui tentando praticar, melhorar. Eu ainda não entendia muito sobre como a gente aprendia, eu testava novos métodos, via o que funcionava. 1 ano depois surgiu a oportunidade de fazer um intercâmbio, que era, eu trabalhava numa escola na Itália e morava com Hum, uma família italiana. Então, hum, 1 ano depois eu cheguei lá e falei: "Eu tenho 2 meses aqui, eu quero aprender italiano". Eu trabalhava na escola e eu tentei, falei: "Vou aprender italiano". Cheguei lá falando algumas palavras que tinha aprendido antes da viagem, e foi a minha segunda experiência, assim, fora do Brasil. entendi. Mas aí, o italiano já era mais tranquilo, né, de você Sim. entender, de você aprender, né? Sim, com certeza. Acho que com exposição, assim, depois de algum tempo você começa a entender muito. Hum. E o que o alemão você precisa de muito mais tempo para começar a entender. Então isso também ajuda, né. Agora uma coisa que você falou, que no Brasil é meio difícil você ter contato com pessoas de outros lugares, né? Talvez se Sim. você trabalhar com turismo no Rio de Janeiro,
Eu acho que aí você tem ali contato diário com gringos e tal. Porque, pô, você aprender e não falar, não dá, né? Com certeza. Eu acho que Hum, duas soluções para isso. Uma seria encontrar os encontros multilingües, né? Os encontros ou para falar inglês que devam ter na sua cidade, ou encontrar um parceiro linguístico, né? Um language partner que você pode falar com a pessoa online, que é o que eu faço hoje, né? Até hoje. Hoje mesmo eu tive uma chamada, né, em francês, hum. porque às vezes é difícil até encontrar uma pessoa aqui que fale algum idioma que eu preciso praticar. Então, eu tento ter uma vez por semana eu falo com essa pessoa online. Então, é a oportunidade que eu tenho para usar. Mas essa pessoa é nativa Normalmente, daquele sim. dia? Eu Hum, tive para francês com um outro poliglota brasileiro, o Vini, do canal hum, Let's Dots. A gente fazia francês e alemão, a gente ajudava ele me ajudava com francês, eu ajudava com alemão. A gente fez isso por 2 anos. hum. E então pode ser também com uma pessoa que tem um nível alto no idioma, mas aí tem algumas questões, assim, quando a pessoa não é nativa, o nativo ele consegue contar algumas coisas sobre o país, algumas referências de, por exemplo, dá uma indicação de filme, aqui a gente faz assim, aqui a gente se comunica assim. Tem alguns detalhes que que o nativo tem de vantagem, mas por outro lado, uma pessoa que não é nativa, ela já passou pelo caminho que você está passando, então ela sabe as dificuldades, então ela também consegue te ajudar com isso. Entendi. Com certeza, né? E tem essa questão, porque, por exemplo, eu moro aqui na Irlanda já há muito tempo, mas tem certas referências que eu nunca vou ter. Algumas coisas de televisão que o cara da minha idade assistia que, pô, eu não tenho como saber. Aí vão dar risada dali que eu não vou poder participar, né? Essa parte é um pouco complicada, né? Sim, a referência cultural é difícil. Eu acho que é uma parte importante para quando a gente se muda para algum país, de conhecer um pouco sobre cultura pop, sobre as referências culturais, porque isso te ajuda a conversar com os nativos. É, Porque o que eles falam sempre, é o que eles fazem piada sobre. sim, sim. Não, isso aí com certeza. E aí, então, conta mais aí da sua história. Você saiu da. Aí você estava na Itália, Na Itália, é. aprendendo italiano. E aí? Eu tinha o projeto, que era entre 1 mês e meio e 2 meses, e ali Hum, eu falei: "Eu vou passar o resto do meu visto na Áustria", porque meu amigo tinha me convidado. Então eu fui pra Áustria e passei o resto do visto que eu tinha de turista lá. hum, Ah, Na época eu não tinha passaporte europeu, né. E aí eu fui pra Áustria, a primeira vez que eu passei mais de 1 mês na Áustria, e eu gostei muito. Eu falei: eu quero morar aqui, eu quero ver como é a vida aqui". é, E aí quando eu tive que voltar para o Brasil, eu estava na faculdade ainda. E aí eu falei para os meus pais, falei: "Eu gostaria de morar na Europa, de morar na Áustria". E aí eu lembro que foi quando meu pai e minha tia falaram: "Ó, esses são os documentos do seu avô, você pode pedir cidadania portuguesa, pode pedir é, italiana, e tal". E aí eu falei: ok". E aí na época, como eu dava aula foi a minha primeira experiência dando aula foi na Itália, eu comecei a dar aula de inglês no Brasil, e eu comecei a trabalhar e pagar os processos, né, de cidadania, hum. e porque eu queria realmente morar na Europa. Cara, mas essa essa coisa abriu sua cabeça também, né? De que existem outras possibilidades, né? No sentido de Tipo, você morou na Europa, uhum. veio pra cá, complicado. Às vezes você tinha sei lá, uma coisa cultural maior aqui, né? De poder falar com pessoas diferentes e tal. Aí eu acho que quando você volta pro Brasil, tem essa complicação. Ainda mais você que é interessado em idiomas, né? Sim, no Brasil eu sentia muita falta disso, né, às vezes eu queria falar sobre isso e às vezes as pessoas não entendem, porque no Brasil não tem tanto, até porque o Brasil é muito grande, tem muito falante de português, então existe uma bolha cultural de conteúdo em português brasileiro que é muito grande. Então, hã, era difícil de ter essas referências de fora, de tentar aprender, era até um pouco frustrante na época. E aí, na Europa, com certeza você tem é, muita opção, né? Sim, até o que mais me chamou a atenção, a primeira vez que eu fui para a Áustria, foi que os amigos do meu amigo eram todos de países diferentes, e eles se comunicavam em alemão,
e eles sabiam coisas sobre um, sobre o país do outro, alguns estereótipos, algumas piadas, algumas coisas, e eu falei, nossa, nunca tinha visto isso na minha vida. Falei, eu quero aprender isso também, eu quero conhecer sobre diferentes países, saber como que é lá, o que as pessoas, né, comem, os hábitos, eu quero descobrir isso também. E vem cá, daí de aprender, até o momento você estava aprendendo algumas coisas por curiosidade, mas também por necessidade, né? Pô, você queria morar lá, ficar na Áustria e tal, tem que falar alemão e tal, o inglês é porque é totalmente necessário. Mas daí aprender 11 idiomas ou, né? Tipo, como é que você começa nesse caminho? Uhum. Então, na verdade, para mim nunca foi um objetivo ser poliglota, o rótulo, né, de poliglota, mas era mais uma questão de, como eu falei, né, quando eu comecei a aprender alemão, eu vi que eu tive resultado em poucos meses, mais do que eu tive resultado na escola, eu falei, se eu conseguir melhorar esse método, eu consigo aprender mais rápido. Então eu comecei a pesquisar, a ler sobre como a gente aprende idiomas, quais os diferentes métodos. Foi na época que comecei a conhecer alguns poliglotas na internet, ver o que eles faziam, testar alguns métodos que eles usavam. Então toda vez eu tentava aplicar um método novo, melhorar, vou tentar isso, tentava diferentes coisas, via o que funcionava para criar um método efetivo, né? E aí eu fui fazendo isso. Eu comecei a aprender um idioma novo todos os anos, ver o que eu conseguia aplicar de novo, ter experiência, né? Porque cada idioma era diferente, tinha desafios diferentes em cada idioma. Então eu também tentei fazer isso. E aí quando eu vi, eu já falava. Quando eu mudei para a Polônia em 2020, eu já falava acho que 6 ou 7 idiomas. Então foi ali que daquele momento ali que foi um boost, né, na questão dos idiomas para mim. Mas aí, um poliglota é o cara que fala o quê? 3, 4 idiomas? Essa é faço essa pergunta para todo mundo no meu podcast, porque cada um tem uma definição, né? Tipo, de número, tem Sim. pessoas que considera quem tem um estilo de vida, né, de interesse em idiomas, ou quem fala mais de 5, então tem vários rótulos. Até eu sempre achei que o hiperpoliglota, o termo era para quem falasse mais de 10 idiomas, mas na verdade muitas pessoas usam para quando falam 7 ou 8. Então também depende da definição de cada um, né, de o que é ser um poliglota. Mas o cara consegue falar mesmo 11 idiomas? Porque às vezes a pessoa tipo, eu falo palavrinhas de alguns idiomas, só que eu não consigo manter uma conversação, tipo, 1 hora aqui, e daqui a pouco, não, já liga para outro, sabe? Já vai mudando rápido. É possível mesmo você manter uma conversa demorada, assim, nesses 11 idiomas? Sim, né, com certeza. Até porque eu acho que quando você vê a maioria dos poliglotas, a gente foca muito na parte da comunicação. Então, é diferente de uma pessoa que vai estudar filologia na faculdade. A gente não tem interesse na gramática, na regra gramatical, nessas coisas. A gente quer desenvolver a fala o mais rápido possível. Por isso que muitos poliglotas aprendem mandarim sem aprender a ler e escrever, porque querem se comunicar. Então, o foco é sempre isso, na comunicação. Então, obviamente, quando você fala muitos idiomas, você paga um preço, que o preço você tem que manter esses idiomas, e aí entra pessoas como eu, que eu não vivo só de idiomas, eu tenho um trabalho à parte, então começa a pesar. Como que eu vou manter todos esses idiomas? Ter pelo menos uma chamada com um nativo por semana, chega um momento que você não consegue mais viver. Então, Sim. esse é um desafio. Quem vive de idiomas tem uma facilidade de usar isso no dia a dia e fazendo outras coisas. Obviamente que, com o tempo, eu uso múltiplos idiomas no meu dia a dia, né? Então, por exemplo, em casa a gente fala em inglês, russo, e no trabalho eu uso alemão. Só que no trabalho tem pessoas de outros lugares, então eu acabo usando espanhol, uso português, tem um colega que fala português. Então, vou usando diferentes idiomas no meu dia a dia. Se você conseguir criar uma rotina para manter, mas mesmo assim, quando você compara com uma pessoa que usou bons métodos e se dedicou por muito tempo a um idioma, essa pessoa chega a um nível nativo muito mais rápido, nem sempre mais rápido, mas
a experiência dela é muito mais enriquecedora, normalmente, né? Mas é, Sim. a regra. Então, quando você vê, a maioria dos poliglotas falam os idiomas, mas a maioria sempre fala em diferentes níveis. Hum. Essa é a questão que você vai ver a maioria dos poliglotas falando. E aí entra aquela questão, o que é falar um idioma? Com qual nível que você pode considerar que você fala um idioma? É, porque você não faz teste de cada idioma, né? Tipo, você vai falando e aí no momento que você fala, bom, eu consigo me comunicar, eu consigo trocar uma ideia, consigo entender o básico aqui, sei lá, consigo assistir um programa de televisão naquele Uhum. idioma, aí eu tô indo bem, né? Uhum, com certeza. E acho que também tem a questão. Você falou da compreensão, né? Mas tem a questão da fala, por exemplo, de se Hum. comunicar com o idioma. Eu acho que tem um ponto interessante sobre poliglotas, que a partir de um certo número de idiomas, você aprende a usar o seu conhecimento, a optimizar o seu conhecimento. Então, você consegue fazer muito mais com pouco conhecimento. Porque você Hum. se desenvolve capacidades comunicativas que normalmente a pessoa que fala 1, 2 e 3 idiomas não tem. Então você parece que você tem um nível muito mais alto do que você tem, só que engana. Não é exatamente assim. Mas quando em questão à compreensão, uma outra coisa também é o fato de que a maioria dos poliglotas falam exclusivamente ou em maioria só idiomas europeus, que é o meu caso. E aí, Hum. como você vai aprendendo esses idiomas europeus, você vai vendo que eles são parecidos. Tipo, quando eu comecei a aprender mandarim, eu tive essa impressão, que polonês e português são primos, tipo, porque mandarim é tão distante que você começa a encontrar essas Peraí. Peraí também, né? sim, Polonês e português, mas eu entendi o que você quis dizer. Então, porque o sim. mandarim é uma coisa tão alienígena, né, comparado Uhum. ao português, que aí parece até que o polonês é parecido, né? Sim, tipo, estruturas, você começa a notar isso que você nunca tinha notado. Tipo, você tem pronome possessivo, sabe? Meu, teu. Hum. Tipo, vários idiomas que não são indo-europeus não têm essa estrutura. Então você começa a notar esse tipo de coisa. Você fala, tem muita coisa aqui que eu não preciso aprender porque eu já sei. E o mandarim, você começou por curiosidade mesmo, ou foi algo que você precisava e tal? Não. Curiosidade, foi o idioma que eu comecei mais recentemente. Até agora ele está em pausa, porque eu estou fazendo outros projetos, né? Hum. Mas era por isso que eu pensei, eu falo só idiomas europeus. Eu preciso ter eu quero conhecer um pouco de uma cultura diferente, muito diferente, uma cultura alienígena, né, tipo, para mim. Sim. Então eu escolhi mandarim. E, e agora, e no momento você trabalha com o que na Polônia? Só para a gente entender. Eu trabalho com análise de dados para um banco alemão. Hum. Então a gente faz análise dos contratos Hum. e eu faço outras coisas também, né? Eu tenho os podcasts, eu dou aula, eu dou mentoria, né, de idiomas Hum. e também faço alguns trabalhos para alguns influencers com cursos Hum. de idiomas, essas coisas. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.